Olá! Vamos então para a nossa aula de Sociologia, formas de organização do Estado na atualidade. Então, vocês devem ter percebido, eu retomei um conteúdo sobre a questão do Estado ao longo da história e nós vamos ver então agora a classificação dos Estados na atualidade. Tem como base a organização política relacionada à organização econômica. Ou seja, nós vamos ver que a partir do final da Idade Média uh, vão surgir os estados como nós entendemos hoje. Né? Uh, lembrando, né, que qual seria o papel, a função do Estado? E aqui nós temos uma opinião, né, uma versão. Né? O papel é função, o papel e função do Estado deve ser o de proteger os indivíduos, ou deixará de cumprir sua essência fundamental. Né? Então, hoje, por exemplo, se critica muito o Estado, né? Mas o Estado tem que ter um papel de proteger seu cidadão, ou seus cidadãos. Né? Como vimos antes, os Estados absolutistas, esse surgimento desses estados que vão emergir lá na Europa, né, a partir da desintegração do feudalismo, eles têm uma ligação entre política e economia. Né? O que está acontecendo lá na Europa, então? É um momento de crescimento comercial, circulação de mercadorias, desenvolvimento das cidades. Né? Por exemplo, está surgindo o dinheiro, né? O dinheiro surgindo assim, renascendo o dinheiro, né? Ganhando importância. Essas e outras transformações ocasionam então o processo de formação das monarquias nacionais. Então aquela Europa feudal, cheia de feudos, agora começa lentamente, e isso eu estou falando de 200, 300, 400 anos, a se transformar. E aqui nós temos a primeira monarquia, né? Vamos lembrar, Portugal. Né? Então Portugal é o primeiro, digamos assim, Estado moderno, né? Que nós temos aí. Então, as monarquias nacionais. E o que são essas monarquias, né? Esses estados modernos? Então, após unificar o território, né? Então, o monarca reúne, vamos dizer assim, vários feudos num só território, né? Ele vai quebrando o poder desses feudos, esse poder político. Unificam-se diversos elementos, como a linguagem, as culturas, a economia, impostos, né? A fim de formar então um reino. Então, as monarquias, né? Um reino, um Estado-nação nos moldes modernos. Então, Portugal, podemos dizer assim, vai reunir essas características e formar a primeira monarquia, o primeiro Estado-nação moderno. Mediante então esse processo de centralização de impostos, né? Então, o rei, o Estado, precisa então organizar, centralizar os impostos para poder investir, né? Poder desenvolver esse Estado, né? Esse país que emerge. E aí, um exemplo, no caso de Portugal, qual que era o sonho, né? Principalmente a partir da Revolução de Aves. Né? É um rei, né? Uma monarquia, que vai se unir com a burguesia mercantil e vai investir nas grandes navegações. Né? Então, Portugal é a primeira monarquia europeia e acaba sendo também o primeiro a iniciar
as grandes navegações. Outra coisa importante dentro desse Estado moderno é a Força Armada, é o exército permanente, né? Então é preciso ter um exército permanente, um sistema judiciário, e aí começa a surgir os funcionários públicos, né? Precisa de uma burocracia, né? E aqui é interessante que nós temos até uma imagem aqui da cerimônia do beijamão, Dom João, né? Aqui no Brasil, e depois Dom Pedro I, que antes das reuniões, né, com o rei, é preciso beijar a mão. Mas, voltando a essa questão da burocracia, né, ela é necessária para que o Estado funcione. Nós temos uma visão bastante negativa e com certeza várias experiências negativas de burocracia, mas ela é necessária, né? Não em excesso. Né? A burocracia não foi feita para atrapalhar, mas sim para ajudar o Estado. Nesse tipo de estrutura estatal, existe uma grande centralização de poder, então, nas mãos do monarca. E aí nós vamos ver que essas monarquias lentamente vão se transformar em estados absolutistas, né? Olha o que diz aqui, vamos repetir, né? O poder nas mãos dos monarcas, eles passam então a ter cada vez mais, centralizar mais o poder. O absolutismo é uma forma de governo altamente centralizadora, que teve como uma das suas grandes expressões o rei francês Luís XIV, né, que chegou a dizer, né, o Estado sou eu. Né? Então o absolutismo, também no processo lento, né, o rei ele consegue o apoio da burguesia, consegue o apoio da nobreza, consegue o apoio do povo, e ele começa, até na época, a criar aquela ideia, né, do direito divino, né, do rei ter sido escolhido por Deus. Né? Então, a centralização do poder, o absolutismo.